A Doca pediu para avisar que sexta-feira vamos ter a nossa vigília de oração das 20h. A EBD estará dirigindo esta vigília. Cada classe tem um tempo para estar coordenando. Esperamos que vocês estejam de sexta-feira para a oração. Vamos ler um versículo da palavra para a meditação. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Pai, obrigado pela palavra que acabamos de ler. Obrigado também pelos louvores que cantamos, exaltando a Jesus Cristo, nosso Salvador. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dirija de tal forma neste momento, para que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Pai, eis-nos aqui prontos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Quero pensar, irmãos, no ser em breve, muito breve, certamente, que nós não passaremos da meia-noite aqui falando. Quero pensar com os irmãos sobre lembre-se sempre de Jesus Cristo. Expressão paulina dirigida a seu filho na fé, Timóteo. Lembre-se sempre de Jesus Cristo. Esta declaração, esta recomendação feita pelo apóstolo Paulo, ele está falando ao jovem pastor Timóteo, a quem ele levou a Cristo. Ele diz o seguinte: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele então quer dizer para nós nessa noite, dirigindo a palavra a Timóteo, ele está dizendo para ele o seguinte: Timóteo, você aprendeu comigo em nossas viagens missionárias que Jesus Cristo deve ter a primazia em nossas vidas. Então você não pode remover Jesus dado em sua vida. Ele deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Ele está falando para Timóteo. Lá na primeira carta, capítulo 1, verso 2, ele declara que Timóteo era um verdadeiro filho para ele, como se fosse um filho gerado mesmo fisicamente, porque ele havia gerado espiritualmente esse moço. Não podemos tirar, meus amados irmãos, os nossos olhos da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós tiramos nossos olhos de Cristo, alguma coisa negativa acontece, alguma coisa de ruim acontece, porque nós tiramos nossos olhos do Senhor. Pedro, quando estava andando sobre as águas, enquanto olhava a direção do mestre, ele se manteve andando sobre as águas igualzinho o mestre. Mas no momento que ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a ir para o fundo, foi se afundando nas águas, e ele clamou por misericórdia, dizendo: Senhor, salva-me. Isso é um exemplo que nós não tiremos nossos olhos de Cristo, meus irmãos. Ele é a nossa referência, porque Ele é autor da nossa fé, Ele é autor da nossa salvação, Ele conquistou na cruz a nossa salvação. Quando nós olhamos para Jesus Cristo cravado na cruz em nosso lugar, nós entendemos que Ele estava ali exatamente como substituto nosso. Tomou o seu lugar na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos como família de Deus, como servos do Senhor, redimidos pelo sangue de Cristo. É por isso que nós estamos aqui emanados no louvor da adoração, porque o Senhor lá no passado, Ele pagou o preço do nosso resgate, custou o seu próprio sangue. Meus amados, se há um nome que não podemos esquecer, este nome é Jesus Cristo. Não é qualquer nome, é Jesus Cristo. E Deus falou que este nome é enaltecido de tal forma de que chegará o momento que todo joelho se dobrará diante deste nome, diante da pessoa de Cristo, que toda boca confessará
que Jesus é o Senhor. Até mesmo Satanás, ele sabe que Jesus Cristo é superior. Até ele, derrotado finalmente, ele vai reconhecer o senhorio de Cristo, não de sua vida, mas reconhecer que Cristo é Deus que está acima de todas as coisas, que aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue desse cordeiro entrarão de posse da vida eterna, enquanto aqueles que rejeitaram a Cristo, juntamente com o diabo e seus anjos, serão lançados no fogo eterno do inferno. Portanto, meus amados, perder Jesus de vista é um perigo real para qualquer pessoa em qualquer tempo. Não é somente lá no passado, no tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, mas nos dias de hoje. Perder Jesus de vista é correr um risco. Então você não pode tirar seus olhos de Jesus Cristo. Ele deve ser o ponto de referência da escola bíblica. Nós estudamos hoje uma lição que fala que nós devemos correr firmemente, com nossos olhos fixos na pessoa de Cristo, que é o nosso ponto de chegada. E diz a Hebreus que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, olhando como nós estamos correndo, se estamos correndo firmemente, ou se estamos parados, se estamos enfraquecidos nessa corrida. E então essa nuvem de testemunho parece gritar conosco, nós estamos quase desvanecendo a força, dizendo: levante, continue, corra. É assim que os técnicos falam para os seus atletas. O time de futebol está indo mal no primeiro tempo, no intervalo, o técnico tem uma conversa com eles e volta a renovar de uma maneira que jamais visto, né? Porque dá uma orientação, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Nós iremos conseguir, a vitória está perto, nós vamos lá, vamos conquistar a vitória. A menos que seja o time de Jabaquara muitos anos atrás. Eu fazia um trabalho com os atletas de Cristo aqui da Baixada, e aqui na Jabaquara, todos os domingos que tinha jogo que era às 15 horas, 15 por aí, eu ia lá para a preleção do técnico. Depois eu falava, eu orava com eles, e para o meu trabalho eles iam jogar a bola deles. E o Jabaquara estava 2 jogos sem ganhar. E eu cheguei lá no meu horário para reunir o pessoal na hora da palestra do professor, e eu perguntei para um atleta: é verdade que vocês estão de jejum de ganhar, os jovens? Ele disse: pastor, tem 2 dias, a gente não come nada, a gente só come pão seco. Tá bom, vamos lá para a reunião, e aí está lá, eu todo empolgado, lá o técnico, a prancheta, mostrando como joga o time adversário, tem que fazer isso, fazer aquilo, a posição é essa, vamos lá que nós vamos ganhar. Eu pedi a palavra, disse: professor, o senhor já viu um saco vazio parar em pé? É impossível, os seus atletas, parte deles estão com fome, estão fracos, não aguentam correr. E ele nem sabia o que estava acontecendo, ele ia ver cortar o alimento deles, né? E aí eu dei minha palavra, eu orei, disse: vamos lá, vocês não conseguir mesmo, vai devagar, se não ganhar, não tem importância não, tem o próximo, vocês alimentam na outra semana e tal. E tinha um garoto que estava frequentando aqui, frequentava muito a nossa casa, e ela estava agora embora. Ele disse: pastor, não vai embora, fique aí. Primeiro por um tempo, quando eu fico aqui, eu faço o corpo. O que eu vou fazer com o carro? Está faminto, né? Eu falei: eu vou ficar aqui perto, e se você fizer um gol dentro do meu tempo que eu tenho para ficar aqui, aí eu vou embora, tá bom? Se nesse tempo você não fizer um gol, eu vou embora, tá bem? E ele veio com a bola, ele foi cruzar a bola, por coisa de Deus, né? A bola fez uma curva e entrou, fez um gol. E ele saiu correndo para comemorar, em direção a mim, caiu desmaiado de fome. Foi quando nós entramos, a igreja entrou, nós tomamos um fogãozinho para os meninos e começamos a comprar alimento, levar para eles, levava o tio quase todo na minha casa para comer na minha casa. Mas aí não dava jeito, né? Estava perdendo, os atletas contratavam tudo embora, os melhores foram embora. E o Jabaquara continuou aí, como está.
Então um atleta tem que estar bem treinado, bem alimentado para ele suportar. O crente de Jesus Cristo também, nessa carreira que ele tem em direção à eternidade, ele tem que estar bem preparado espiritualmente, nutrido através da palavra de Deus. Alimentar e comer essa palavra todos os dias, para estar fortificado, porque, meus amados, a caminhada é longa, a nossa corrida é longa, nós não sabemos por quanto tempo queremos correr até que Jesus retorne para buscar a sua igreja. E aí, quando chegar no fim da nossa carreira física, terminou nossa carreira física, bem, vamos para o céu, mas aqueles que ficarão atrás de nós aqui para dar prosseguimento ao trabalho, eles precisam ter fogo, precisam ter força espiritual, e precisam ter ânimo para combater o mundo pecador que tem tentado atrair de volta o servo do Senhor Jesus. Por isso que nossos olhos precisam estar voltados somente para Jesus. Mas infelizmente, meus amados, muitos crentes têm tirado os olhos de Jesus através do espelho e têm distanciado do Senhor, distanciado da igreja de Cristo, não têm frequentado os cultos, a escola bíblica, as reuniões de oração, as vigílias de oração, estão fracos, quase morrendo, igualzinho os atletas do Jabaquara daquele tempo. Fracos, porque estão longe de Jesus, não estão se alimentando da palavra como aqueles que estão aqui todos os domingos, todas as quartas, das vigílias, nos grupos familiares, na oração do meio da semana. Pessoas que não se lembram, muitas pessoas não se lembram mais do nome de Jesus. Talvez a incredulidade tomou conta dos seus corações. Houve, quem sabe, o dinheiro tomou lugar de Jesus em suas vidas. Houve, quem sabe, a fama não deixou mais espaço para Jesus em suas vidas. Às vezes o dinheiro, quando entra muito dinheiro na vida da pessoa, ela passa a ter menos tempo para Jesus, ela vai gastar mais tempo na administração dos seus bens. Aí que mora o perigo. Jesus declarou para nós que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não seriam acrescentadas. Ele acrescenta as demais coisas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Lembre-se sempre de Jesus Cristo, o certo. Existe Jesus errado? Está cheio por aí de falsos Jesus, falsos Cristo. Você tem que buscar o Jesus Cristo, o certo. Não é para ter em mente o Jesus errado. Paulo deixou claro aqui agora. Lembre-se de Jesus Cristo. Mas quem é esse Jesus Cristo que Paulo está recomendando a Timóteo, sua filha na fé, para que ele não esqueça desse Jesus? Ele quer dizer para ele e para nós, porque esse Jesus morreu por nossos pecados, ele ressuscitou de entre os mortos. Lembre-se de Jesus, Jesus ressurreto, do Jesus vivo, não Jesus morto. Nós não servimos um Cristo morto. Muitos carregam o crucifixo um Cristo morto. Nós carregamos um Cristo vivo em nossos corações através do seu Espírito. Lembre-se de Jesus, Jesus que reina nos céus, do Jesus Cristo que está sentado no trono à destra do Pai. Nós não podemos esquecer nunca desse Jesus maravilhoso que derramou o seu precioso sangue para nos libertar, meus amados, da escravidão de Satanás. O Jesus que não podemos perder de vista não é qualquer Jesus, não é o filho de Maria e José, não é o filho bastardo de Maria, mas é o Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que declarou todo o poder me é dado no céu e na terra. Esse é o Jesus Cristo em que você precisa colocar os seus olhos nele e não perdê-lo de vista. Lembre-se sempre de Jesus, o incrível. Não entendo o que não, viu? Lembre-se de Jesus Cristo, o incrível. Por que o Jesus é incrível? Por quê? Mas os irmãos sabem por que eu coloquei aqui Jesus Cristo, o incrível? Porque ele morreu e ressuscitou. Ele é incrível. É Jesus que você não pode perder de vista. De Jesus que sempre existiu. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que ensina os princípios
princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo era o quê? E o Verbo era o quê? Era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sempre existiu. Do Jesus que estava com Deus na criação de todas as coisas, do Jesus que é o próprio Deus, de Jesus que tira o pecado do mundo, João 1:29, do Jesus que veio à terra e que tem o firme propósito de exterminar as atividades de Satanás. Só ele tem poder de parar o diabo. O diabo não tem medo de pastor, não tem medo de igreja, tem medo de crente, não tem medo de oração. Ele só tem medo e treme diante do nome de Jesus Cristo, do seu sangue poderoso que nos liberta de todo pecado. Quando você clama pelo nome de Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, ele não tem como resistir. Ele treme na base. Então não podemos esquecer, meus amados, Jesus que veio para esta obra de libertação do ser humano, do Jesus que após a sua ressurreição foi ao Pai antes de enviar seus discípulos a pregar o Evangelho. Eu vou completar alguma coisa que eu não falei no sermão de domingo passado à noite, daqui para frente, tá? Não sei se não lembram que eu falei que quando Jesus ressuscitou, a primeira mulher que apareceu lá foi Maria Madalena, é isso? E que Jesus falou alguma coisa para ela. Ela foi para tocar em Jesus. O que Jesus falou para ela? Não me toques, porque ainda não fui do Pai. Segundo os teólogos, naquele momento em que Maria vai comunicar aos apóstolos a mensagem de Jesus, que se veio para Galileia aguardar Jesus lá, é que no tempo que Jesus deixou a terra e foi ao céu, foi lá para colocar perante o altar de Deus o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que derramou na cruz, o cordeiro, o verdadeiro cordeiro que foi imolado por nós, o cordeiro sem mancha, sem ruga, perfeito cordeiro, porque Deus estava rejeitando o sacrifício de animais. Lembra de uma coisa, lá na cruz, quando o Senhor Jesus declarou: tudo está consumado. Então ele disse para o Pai, através dessa expressão: Pai, avisa para Satanás. Satanás, lembra que eu falei no passado, Satanás tentou impedir que Jesus morresse. Satanás gosta de matar e não queria a morte de Cristo. Mas por que ele não queria a morte de Cristo? Porque ele seria sua derrota. E como realmente ele é derrotado por causa da morte e da ressurreição do Senhor, ele tentou de tudo para impedir a morte de Cristo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e Jesus veio para isso, derramar o seu sangue por nós. Então, quando ele diz: Pai, está consumado, consumei, o sacrifício foi feito, e diz: Pai, diz aí para Satanás que o preço foi pago, o sacrifício foi feito. Imagina como Satanás ficou para baixo, né? Quando ele descobriu todas essas coisas. Nós não podemos esquecer do Jesus que, antes de entrar na presença do Pai, foi reverenciado por todos os seres celestiais, seres angelicais, todos os seres lá do céu reverenciaram o Senhor. Quando ele se deixou, mandou que Maria Madalena fosse avisar os seus discípulos, seus amigos, ele foi, subiu ao céu antes de entrar no céu. Então houve uma voz de comando do trono de Deus. Abre sua Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24 diz assim, na versão que eu tenho aqui: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade ou à vaidade, nem jura dolosamente ou enganosamente. Este obterá do Senhor
redenção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Aí então começa uma ordem partindo do trono de Deus: levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quando então esta ordem parte, abre-se a porta do céu, e o Senhor adentra lá nos céus, é reverenciado por todos os seres angelicais. Os anjos tocam, os anjos glorificam a Deus, exaltam o nome do Eterno, porque está entrando vitorioso Jesus, que morreu, mas que ressuscitou. E ali o Senhor, diante do Pai, diante de todos os seres angelicais, Ele então deposita o sangue que foi sacrificado por nós na cruz. Então levantai a porta da vossa cabeça, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? É Jesus. Jesus foi lá, depois ele veio, reúne seus apóstolos para dar direcionamento para a continuação da pregação do Evangelho que ele havia ensinado para eles: pregar a redenção através do seu sangue. Então esse Rei da Glória, Jesus, que entrou diante do trono e colocou ali o sangue, nos limpa, nos purifica de todo pecado. É desse Jesus que não podemos esquecer, meus amados irmãos. É desse Jesus que voltará outra vez para nos levar, para levar os salvos, para que sejam com eles com a glória. Lembra da glória que ele adentrou ali, da ordem que partiu do trono de Deus? Meus amados irmãos, o dia que nós adentrarmos os portais dos céus eternos, os anjos ficarão de pé, um grande coral de anjos irão cantar glória a Deus nas maiores alturas, porque Jesus vai nos apresentar diante do Pai aqueles que Ele redimiu, que Ele salvou. Então Ele vai dizer diante de todos os seres celestiais e declarar para o Pai: Pai, aqui estão todos aqueles que Tu me deste, nenhum se perdeu. E vai nos entregar o comando do Pai. Cumprirá finalmente toda a sua missão de salvação. É desse Jesus que voltará em breve, que nós não podemos esquecer. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, esse Jesus, que nos faz também homens e mulheres cheios de pecados, perdidos, cheios de falhas, mas nos transforma, nos faz nascer de novo, como nós cantamos agora há pouco, em homens e mulheres de mãos limpas e puros de coração, porque essa pureza não é nossa, não vem de nós, é obra transformadora do poder de Jesus Cristo em nossa vida. É por isso que nós, quando aceitamos o Senhor, nós nascemos de novo. E Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, você é uma nova criatura. A velha criatura morreu, não existe mais. O velho homem, a velha mulher já morreu, não existe mais. Você é uma nova pessoa em Cristo, você é muito mais que isso. Você realmente é filho de Deus. Bem, você tem essa certeza? Meu irmão, meu querido amigo visitante, lembre-se de Jesus agora mesmo e volte-se para Ele. Entregue sua vida a Ele agora mesmo, e Ele perdoará os seus pecados, Ele salvará a sua alma. Não se esqueça de Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de perdoar e de salvar. Alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Os visitantes que estão aqui parece que todos são crentes, mas eu quero fazer uma pergunta: se alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo,
ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quero desafiar você agora a tomar uma decisão. Diante daquilo que você ouviu, que você tem que olhar para Jesus. Você não pode esquecer desse Jesus. Ele deve ser a referência para você, porque Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer escrever o seu nome no livro que tem no céu, para que Ele apresente você ao Pai naquele dia. Alguém que está doente aqui, ainda não fez sua decisão por Jesus? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Olhe comigo. Se você não fez isso, faça agora. Olhe comigo, entregando sua vida ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Aqui nós temos pessoas que nos visitam. Que Teu Espírito Santo esteja tocando nos corações agora. Que essas pessoas que ainda não têm a certeza da salvação, neste momento estejam refletindo naquilo que elas ouviram, e sabendo que não há salvação fora de Jesus Cristo, que não há outro caminho para o céu a não ser Jesus Cristo. Ó Deus, somente o Espírito Santo tem o poder de convencer, que essas pessoas possam agora dizer: Senhor Jesus, eu te aceito agora mesmo como meu Senhor e meu Salvador. Amém.